Viu, Rafael? Aleluia, sempre esse moço bonzinho, fiel, leal, e Deus tem dado muita graça e vai continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra em nome do Senhor? Glória a Deus. Levante a Bíblia então para o alto junto comigo. Vamos fazer como a gente sempre faz. Declara assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus. Abra comigo lá no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. O tema de hoje é: quando o fogo cai, não há mais dúvida. Amém, queridos? Dá uma olhada para o vizinho e diga: você está na sexta-feira. Aleluia. Quando o fogo cai, não há lugar para dúvida. Não há mais dúvida. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler dois versículos, o 38 e o 39. Bendito seja Deus. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Podem sentar-se aí, meus queridos. A mensagem dessa noite, ela vai nos fazer entender, queridos, que nós não estamos aqui para debater nenhum tipo de coisa. Outro dia me convidaram, outro dia não, acho que já me convidaram várias vezes para fazer debate. Eu já estive na RIT, né? Rede de televisão. Eu já estive também naquela 95.7 lá, na Musical FM. Nessa musical quem me levou foi um amigo meu, o pastor Roberto Cruvinel. Quem conhece o Cruve Caveirinha? Então, aí já fiz programas de rádio. Eu tinha meu próprio programa, durante anos eu fazia programa em rádio e tudo mais. Só que nesse meio sempre apareciam os convites para fazer debate, pastor. Fazíamos: vai lá no debate, na RIT, debater. Irmãos, nós não estamos aqui para debater com ninguém. Eu não quero debater nada com ninguém, pastor. Com ninguém. Para que debater? Eu quero falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quero falar das grandezas de Deus. Enquanto nós perdemos tempo debatendo, irmãos, tem coisas acontecendo, almas estão se perdendo lá fora, pessoas estão morrendo sem salvação, e nós ali debatendo, discutindo se é Bereshit ou se é Bereshit. Então, para que essas coisas? Se nós podemos simplificar, é no começo, é no princípio, pronto, e acabou. Aleluia. Criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia sombra, né? Havia trevas sobre a face das águas, mas o Espírito de Deus se movia sobre aquele lugar. Aleluia. E então disse Deus: haja luz, e houve luz. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que nós precisamos pregar, que quando está o caos formado, quando não tem luz, está em trevas, Deus pode dar uma palavra que vai mudar todas as situações em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como está a tua vida, mas se Deus abrir a boca dele na sua direção nessa noite, eu creio que milagres extraordinários, milagres escandalosos vão acontecer em nome do Senhor Jesus. Então, para que ficar debatendo, para que ficar discutindo, se Deus é assim, se Deus é assado? Deus é o Criador do céu e da terra. E sabe o que aconteceu, queridos? Nesse texto aqui que nós estamos lendo, havia um debate em Israel.
Israel estava vivendo um período de apostasia, um período de frieza, de apatia espiritual, porque havia uma dúvida pairando naquele lugar. Eles estavam vivendo um tempo em que a idolatria trazida pelo casal Jezabel e Acabe, a idolatria estava imperando, estava dominando. Então muitos estavam se esquecendo do Deus vivo, do Deus verdadeiro, e estavam sendo atraídos para Baal, estavam sendo adoradores de Baal. E agora, quem é o Deus certo? Porque eles oravam para o Baal para pedir chuva. Se você não sabe, Baal é aquele Deus chamado Deus da chuva. Então eles precisavam plantar e eles pediam chuva. E sabe o que acontecia, queridos? Chovia. Agora olha para o teu vizinho e pergunta assim: será que é necessário mesmo pedir para chover? Hello? Então é lógico, irmãos, que nesse período agora de dezembro, janeiro e fevereiro, até o mês de março, as águas, março é o fim das águas, né? É o mês que vai encerrar o período das águas. Eu não preciso pedir, irmão. Se a gente pedir para chover em dezembro, janeiro e fevereiro, queridos, nós vamos viver um dilúvio, porque não é necessário. Todos os anos chove bastante em São Paulo, que vira um caos. Então eu não preciso pedir para chover, é só aprender a época certa, porque como eu falei no momento da oferta, Deus fez uma coisa, já está tudo sincronizado, já foi tudo planejado, o Criador já criou da forma correta. Então eu não preciso dizer para Baal manda chuva, porque a chuva já vai vir, querendo ou não, ela vai chegar, aleluia. Então olha para o vizinho que está do teu lado, fala assim: aquilo que Deus já determinou, diga para ele assim, aquilo que Deus já determinou, no tempo certo, na estação própria, vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, meu irmão? Louvado seja Deus. Mas havia aquela conversa: o Baal manda chuva. E não é o gatinho lá não, tá? O Baal manda chuva. Então, não, quem manda chuva é Jeová, é Deus. Não é Baal, não é Jeová. Então vamos fazer um debate, vamos colocar aqui e vamos fazer um desafio. Elias falou assim: vou fazer um desafio com vocês. Vocês pegam um animal, cortam os pedaços, colocam ali num altar, e vocês pedem para Baal mandar fogo no altar. E eu vou pegar uns pedaços também, vou colocar no meu altar, e eu vou orar a Deus, e vou pedir para Deus mandar o fogo. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aleluia. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: eu sei que você é presbiteriano, meu filho, pode dizer para ele aí, mas você é presbiteriano apostólico, aleluia. Então tem que ter fogo aí dentro do seu coração, aí dentro da sua alma, no seu espírito. Você precisa queimar no fogo de Deus, no fogo do Espírito Santo de Deus, porque se você não estiver queimando aí na presença do Senhor, você está com um pequeno defeito de fabricação, mas você está no lugar certo, porque essa é a sexta-feira, é o momento em que Deus vai responder com fogo e vai visitar o teu altar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Israel estava dividido entre Deus e Baal. Outra coisa, eles tinham uma religião, mas não tinham fogo. A gente vê, queridos, que quando falta o fogo, coisas terríveis acontecem. Vocês já viram esses muçulmanos lá? Eles têm o Alá, e eles fazem tudo, eles até morrem por Alá. Eles amarram uma bomba no próprio corpo, com o botãozinho na mão, Alá Akbar, e pá, e se explode, Alá Akbar.
e pá! Então, as pessoas fazem loucuras por causa da sua religião. Sabe por quê? Porque falta o fogo. Quando você tem o fogo verdadeiro, o fogo genuíno, ele te conduz a fazer a coisa certa. Olha para o vizinho que está do teu lado e fala assim: deixa o fogo queimar nessa noite dentro do teu coração, em nome de Jesus. Eles tinham um altar quebrado, mas eles não tinham a decisão de restaurar o altar. Havia um altar lá no Carmelo, o Monte Carmelo, e lá eles ofereciam sacrifícios naquele monte, mas o altar estava quebrado, e ninguém nunca se preocupou em ir lá e consertar o altar. Eles passavam e viam o altar lá. Para que consertar se nós não vamos oferecer sacrifício? Para que consertar se nós não vamos subir nesse altar? Nós não vamos levar nada para oferecer ali. Então o altar foi ficando quebrado, foi ficando uma coisa deixada de lado, talvez cheio de poeira, cheio de teia de aranha, talvez uma série de coisas. Irmãos, é verdade que nós pecamos todos os dias por ações, por palavras e por pensamentos. Todos os dias, não há um justo sequer, a palavra de Deus diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós precisamos estar sempre varrendo, estar sempre tirando a poeira, estar sempre tentando renovar a nossa aliança com Deus, renovar a nossa comunhão com o Espírito Santo. Quantos estão comigo e estão entendendo? Aleluia, porque é assim que Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Quanto mais você estiver perto dEle, mais Ele vai tendo oportunidade de te lapidando, de te trabalhando e te deixando do jeito que Ele quer que você seja. Olha para o teu vizinho e fala: o Espírito Santo está aqui hoje e Ele quer te consertar em nome de Jesus. Ele quer restaurar o altar. Ele quer restaurar o altar no seu coração, aleluia, onde você oferece um sacrifício de louvor todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Queridos, uma outra coisa que eu anotei aqui, é que lá em Israel, haviam muitos profetas barulhentos. Eles gritavam, só que eles gritavam para Baal: Baal, manda fogo, e gritavam barulhento, profeta barulhento, irmãos. E eram muitos, só ali no Carmelo tinham 850, 400 de Baal e 450 de Acera, ou Acerá. Estavam ali 850, muito profeta, hein? Para um Carmelo só. Sim ou não? Tinha profetas até de óculos lá, irmãos. Brotava profeta no Carmelo, mais do que oliveira. Meu Senhor da glória. Barulhentos, mas eles estavam vazios por dentro. Era gente que só sabia fazer barulho. Será que está diferente nos nossos dias? Nós podemos, irmãos, fazer uma introspectiva nessa sexta última do ano. Como que você está por dentro? Você está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo? Ou você talvez pode ser comparado com um desses profetas que só faziam barulho, que só faziam volume, faziam número, mas que estavam vazios por dentro? Eu não sei qual vai ser a tua resposta, eu não sei o que é que você teria aí na ponta da língua para responder, mas uma coisa eu quero dizer nessa noite: não vai ser o número que vai determinar se desce fogo ou não, porque Elias estava sozinho. O que traz fogo não é número, o que traz fogo é o alinhamento que nós temos que ter com o Espírito Santo de Deus. Se você está entendendo e está recebendo na sua vida aí, meu irmão,
Então se manifesta em nome do Senhor Jesus. Se nós formos olhar para a história bíblica, histórias semelhantes a essa, nós vamos ver que Gideão, por exemplo, ele começou o ministério dele, quando Deus o chamou, ele começou com 42 mil homens, para enfrentar 300 mil, ele começou com 42 mil, aí Deus falou, mas tem muita gente. O Gideão, coitado, eu não queria estar na pele dele, porque ele falou assim, Senhor, tem 300 mil lá e eu só tenho 42, aí Deus falou assim, é verdade, né, tem muita gente, fala para aqueles que estão com medo de ir para casa. Foram 32 mil, foram embora, logo na primeira leva. Aí ele pegou e falou assim, puxa, só sobrou esse tantinho de gente aqui, 10 mil, ele falou, ainda tem muita gente, manda eles irem beber a água, aquele que enfiar a cara na água, você tira fora, que isso aí não serve, mas aquele que colocar a mão assim, e levar na boca, olhando, então esse aí é o guerreiro que você vai chamar para estar do teu lado. E quantos fizeram isso, queridos? Somente 300, 9.700 foram dispensados também, excesso de contingente. E sabe o que aconteceu? Com apenas 300 homens, Gideão venceu um exército forte e numeroso, porque não estamos dependendo de números, nós dependemos de alinhamento com o Espírito Santo. Se você está entendendo, meu irmão, vai logo se manifestando aí, em nome de Jesus, louvado seja Deus. No dia de Pentecostes, irmãos, quantos que estavam mesmo lá dentro do cenáculo? 120 crentes dentro do cenáculo. A gente sabe que ali no Monte Sião, o cenáculo fica no Monte Sião. Se você quiser conhecer, eu te levo lá. É a coisa mais linda que tem. Você sobe o Monte Sião, primeiro você sobe o Monte Moriá, passa onde tem o templo, né? Aí você sobe mais um pouquinho o Monte Sião, onde tem o local, né? Onde aconteceu o dia de Pentecostes. Então, o cenáculo, no Monte Moriá, tinha 400 mil pessoas festejando lá a festa de Pentecostes. Eles estavam lá, 400 mil pessoas por culto. Terminava um culto, saía aqueles 400 mil, chegavam mais outros 400 mil. Toda a nação de Israel, espalhada mundo afora, vinham para comemorar. Então, agora olha só, 400 mil pessoas lá na esplanada do templo. 400 mil pessoas na esplanada, Gilcinho, do templo. Só que 120 estavam no cenáculo, buscando, alinhados com a promessa, porque Deus fez uma promessa, e há de ser que naquele dia eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e visões e tal. E aí eles estavam ali alinhados nessa promessa. Deus havia prometido, e eles estavam ali, 120 homens. E sabe o que aconteceu então? Naquele dia, o fogo desceu sobre aqueles 120 homens, e esse fogo não ficou só dentro daquele cenáculo. Aqueles que estavam lá, quando saíram de dentro daquele cenáculo, eles levaram esse fogo lá para a Itália, eles levaram lá para a Síria, eles levaram lá para o Egito, eles levaram para a Espanha, eles levaram para toda a Ásia. Por quê? Porque aonde tem um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ali tem um mover espiritual. Olha para o teu vizinho e fala: você precisa queimar nessa noite com o fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou pular aqui um pouquinho. Não, ainda tem um tempinho. Neemias, para reconstruir toda a muralha de Jerusalém. Queridos, Jerusalém estava com as muralhas caídas, fendidas, as portas haviam sido queimadas. Estava assim um caos. Era triste de ver a situação.
Mas Neemias não tinha assim um grande número de pessoas. Neemias, na verdade, ele veio sozinho, lá da fortaleza. Ele veio sozinho. E quando chegou lá, ele pegou pais de família, pessoas comuns, como eu, como você. Dá uma olhada aí para essa pessoa, fala assim: Deus está procurando pessoas comuns, mas que querem fazer algo pela obra de Deus, que querem fazer alguma coisa para que a situação caótica tome um novo rumo, para que alguma coisa do mundo espiritual se torne realidade no mundo físico. Irmãos, Deus conta com pessoas comuns como eu, como você, aleluia, louvado seja Deus. Então Neemias, quando foi fazer essa reforma ali na muralha, todo mundo olhou e disse: é um maluco, não vai conseguir nunca com esses pais de família aí, com essa gentalha, não vão conseguir. Mas Deus não precisa de multidões, Deus não precisa de um monte de gente, Deus só precisa de alguém cheio do Espírito Santo, que esteja alinhado com a promessa que Ele tem para a sua vida. Dá uma olhadinha de novo para o seu vizinho e diga assim: olha, é chegado o tempo de você se manifestar nessa terra, fazendo a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. O último exemplo que eu vou dar para vocês, queridos, é o exemplo do profeta Daniel. O Daniel estava sozinho lá no país de Nabucodonosor, lá na Babilônia, e o Nabuco, ele teve um sonho, e aí mandou chamar todos os sábios daquele lugar. Vieram sábios de tudo que é lugar, e ele falou: eu quero que vocês falem para mim qual é o sonho que eu tive. E ninguém teve condições de dizer o sonho que Nabucodonosor teve. Ninguém conseguiu decifrar o sonho, ninguém conseguiu nem saber qual era o sonho. E então veio um decreto. Escute, veio um decreto contra todos aqueles que estavam ali em Suzã, aliás, na Babilônia. E sabe o que aconteceu, queridos? Daniel entrou na brecha e disse: espera lá, não execute. Ele falou para Arioque, falou: Arioque, por favor, não faça nada ainda com ninguém, deixa eu consultar o meu Deus, aleluia. E ele sozinho então foi buscar a presença de Deus, e ele orou ao Senhor, e Deus trouxe revelação. Meu irmão, eu creio que Deus pode trazer uma revelação sobre a sua vida hoje, que vai mudar o teu destino, que vai aplacar a ira do mal, sabe, toda malignidade que foi lançada contra você, contra os seus parentes, contra os seus amigos, contra os seus familiares, não vai se realizar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está alinhando o mundo espiritual com o mundo físico, e Deus vai usar a sua vida para trazer revelações sobre essa terra. Se você entendeu e recebeu na sua vida, se manifeste aí, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer aqui que antes do fogo cair, o altar precisa estar restaurado. Então é importante, irmãos, a gente ver como que está o nosso coração, como é que você está diante de Deus, como que o altar é você, o altar é a sua vida. Eu estou frio, então você está no lugar certo. Eu estou fervendo, eu estou cheio da glória de Deus. Você está no lugar certo. Aleluia, é a sexta-feira, é para você mesmo. Mas se você tiver meio friozinho, se você tiver meio assim,
capenga, você está no lugar certo. Deus tem uma resposta para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos buscar essa reconstrução, essa restituição, essa restauração, em nome do Senhor Jesus. Se nós não fizermos isso, o fogo não vai cair, irmão. Deixa o fogo cair nessa noite, 2026, Deus ainda quer fazer coisas grandes acontecerem na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Eu sei que Deus te trouxe aqui hoje para falar com você exatamente isso, que o ano ainda não acabou e que ainda cabe uma bênção maravilhosa, especial, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O fogo também, irmãos, não responde ao barulho, ele responde à obediência. Aqueles profetas que estavam lá gritando, pulando, se cortando, não aconteceu nada. Mas o Elias, que chegou diante de Deus na humildade, na simplicidade, disse: responde, Senhor, responde. Então caiu fogo do céu. É na humildade, irmão. Não adianta fazer barulho, pular, virar cambalhota, subir pelas paredes, cuspir fogo, se pendurar nessa caixa aqui, não vai dar certo. Mas na humildade, no teu secreto, você conversa com Deus que te escuta em secreto. Seja sincero, seja você mesmo, seja quem você é de verdade para Deus. Não adianta pôr máscaras para entrar na presença de Deus. Deus te conhece por dentro e por fora. Então não adianta usar máscaras. Vai na simplicidade, vai na real e fala: Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda aí. E Ele vai te ajudar. E Ele vai mandar fogo do céu nesse altar que está aí, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E já indo para quase o final, é o penúltimo tópico que eu tenho aqui. É que quando então o profeta foi na humildade e ele clamou ao Senhor, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não sei se eu já contei isso aqui, talvez não. Eu posso ter já contado em particular para algumas pessoas, com certeza isso eu já fiz. Já tem gente que já me ouviu falar isso aí. Mas eu já subi nesse Carmelo aqui algumas vezes. E lá, a primeira vez que eu fui sozinho. Sim, minha esposa não foi comigo. E é lógico, era um grupo de 30 e poucas pessoas. Entre elas estava o pastor Pedro Paulo, um amigo meu, pastor da igreja presbiteriana também, né? Cristã presbiteriana. E a gente ficou muito junto, porque os quartos eram quartos duplos, então tinha que dividir o quarto. A gente dividiu o quarto, né? Camas separadas, mas o mesmo quarto. Então eu fiz uma amizade muito forte com o pastor Pedro Paulo. E a gente sentava no ônibus junto também, banco ao lado um do outro. Tudo que a gente ia fazer em Israel, a gente fazia junto. No Egito, tudo junto. E onde a gente ia, a gente estava junto. E eu falei com o pastor Pedro Paulo, falei: Paulinho, será que a gente vai voltar nesse lugar? É maravilhoso, eu não quero nem ir para o Brasil mais, eu quero ficar aqui. Ele falou: eu também, eu quero ficar aqui, esse lugar é maravilhoso, estou sentindo as coisas aqui e tal. E a gente, nossa, que oportunidade, poucas pessoas tiveram essa oportunidade. E a gente ali, né, assim, muito feliz. De repente, nesse dia subimos o Carmelo. E quando chegou lá, irmãos, no topo do Carmelo, o pastor Daniel mandou a gente descer, e a gente fez um círculo assim, colocamos os pedidos que nós levamos das igrejas. Eu levei da nossa igreja, essa igreja aqui, e o pastor Daniel levou da igreja dele, pastor Paulinho, Pedro Paulo pegou da igreja de cada pastor, levou os pedidos do povo, e nós fomos fazer a fogueira santa de Israel. A fogueira santa do Carmelo.
nós fomos fazer. E quando chegamos lá, que nós começamos, demos as mãos para orar, aquele momento de oração, eu fiz um pedido para Deus. Eu falei assim: Senhor, foi aqui que o Senhor mandou fogo do céu, como que pode? Irmãos, eu olhava assim e eu via o céu, aquele negócio azul, sabe? Eu olhava falando: da onde que veio esse fogo? Senhor, me deixa ver. Eu sei, eu acredito na Bíblia, eu tenho fé na palavra, eu sei que a palavra de Deus é a verdade, mas me dá um sinal, Senhor, me deixa eu ver alguma coisa aqui espiritual hoje. E eu estava assim, de um lado, o pastor Pedro Paulo estava mais ou menos igual a Valéria ali, assim, estava numa roda, né? Nós estávamos numa roda, eu de um lado, ele do outro lado. E estamos de mãos dadas ali, eu pedindo isso: me mostra alguma coisa, Senhor. De repente que eu abri o olho, eu olhei para o céu. Irmãos, eu estou no altar de Deus, eu estou falando uma verdade. O fogo desceu do céu ali, naquele lugar. Desceu bem no meio da gente assim, parou mais ou menos na altura da minha barriga. E aí ele pegou assim, foi na direção de uma pessoa que estava ali e rodou assim, passou por mim, passou pelo Pedro Paulo, tal. Quando chegou na pessoa de novo, voltou e subiu, irmãos. Eu estou falando para você toda a verdade, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E quando eu vi esse negócio, mas foi muito rápido, fez assim e subiu. Do mesmo jeito que desceu, ele subiu. E eu olhei para o Pedro Paulo olhou para mim, falei: você viu? E o pastor Daniel no manto lá: Senhor, abençoa o Brasil, abençoa a igreja do Parque Bristol, abençoa a igreja do Liviero, abençoa a igreja ali de todas as nossas igrejas que eram daqui da região, né? Vila das Mercês, abençoa a igreja do Ruge Ramos, aqui na Pauliceia. E orava tal, pastor Sandro Chiarato, né, da Pauliceia e tal, orando por todos os pastores que estavam ali. E eles não viram, porque eles estavam com os olhos fechados orando. Olha para o teu vizinho e fala assim: cuidado, fica com o olho muito fechado, irmão. Tem que fechar, mas se você não abrir o olho, você pode não ver as coisas que Deus quer te mostrar. Abre o olho, dá uma olhada para o vizinho e diga: abre o olho. Aleluia, louvado seja Deus. Aí, queridos, eu e o Paulinho entramos num manto ali e tal, num Carmelo. E aí a gente pediu a oportunidade, a gente deu o testemunho. Aí acabou a reunião, porque aí virou um Pentecostes ali no Carmelo. Foi coisa linda. O nosso Deus, irmãos, ele mostrou que Ele pode fazer esse fogo descer aonde você estiver. Ele provou para mim, embora Ele não precisasse provar. Eu falei com todo respeito: Senhor, o Senhor não me deve nada, o Senhor não precisa me provar nada. Eu creio na palavra, mas se o Senhor puder fazer um mimo, eu quero um mimo, Senhor, me mostra alguma coisa. E então Ele me mostrou. Vocês estão entendendo, gente? Glória a Deus. Eu vou pedir para você ficar em pé então, porque nós vamos orar nesse momento. Eu quero dizer para você que a presença do fogo fez com que um ciclo espiritual fosse fechado ali naquele momento. Houve um encerramento de um ciclo espiritual de apatia. As pessoas que estavam apáticas, as pessoas que estavam distantes, as pessoas que estavam frias, elas deixaram de ser frias. A partir daquele momento, toda a dúvida foi dissipada. Eles tinham dúvida: quem é Deus? É Baal ou é Jeová? É Baal ou é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Havia uma dúvida, havia uma frieza, havia uma apatia.
Mas quando o fogo desceu, o ciclo de apatia, o ciclo de frieza, o ciclo de dúvida caiu por terra, porque agora todos eles estavam vendo o poder de Deus se materializando ali, aquele fogo consumindo o holocausto, lambendo a água que estava no rego, para provar que quando nós oramos com fé, Deus está disposto a responder com fogo. E essa não vai ser uma noite, irmãos, de frieza, de apatia, de distanciamento, não. Essa é a noite em que Deus também vai te responder com fogo, com poder e grande glória, no nome poderoso do Senhor Jesus. Você crê nisso, sim ou não? Então, se você quiser receber uma oração, vem aqui à frente, toca aqui nesse altar. Eu quero dizer para você uma coisa, irmãos: o ciclo da malignidade vai acabar hoje. Baal vai perder o poder e a autoridade que ele tinha, em nome do Senhor Jesus. A dependência que ele causava no povo, de ficar orando para ele, de ficar buscando a presença dele, isso tudo vai cair por terra em nome de Jesus, porque quando o fogo cai, a autoridade do mal cai também, em nome do Senhor Jesus. Toda autoridade maligna cai por terra. Você quer receber essa oração? Você quer receber hoje avivamento na sua vida? Então vem para cá, toque nesse altar aqui e peça ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser avivado, eu quero ter um renovo, eu quero sentir a sua presença, eu preciso sentir a sua presença, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. Eu sei que Deus vai mudar histórias. Deus já está começando a mudar a sua história. Viu, meu querido? Deus muda a sua sorte hoje. Deus muda a tua história. Deus coloca por terra toda a malignidade, porque Ele é Deus. Isso faz parte dEle, é o desejo dEle. Ele não obedece homens, mas os homens sabem a essência de Deus. Eu sei a essência de Deus, e a essência de Deus é mudar toda a situação contrária. A essência de Deus é reavivar você que está buscando o reavivamento espiritual. Então, em nome de Jesus, comece a clamar, fala: Senhor, responde com fogo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus, aqui está o teu filho, a tua filha, que nessa noite, Pai, eles buscam um renovo, um reavivamento espiritual, para a glória do teu nome, Pai. Abre a janela dos céus e derrama sobre a vida deste homem, Pai. Ó Deus, esse fogo que traz, Senhor, de novo a vida espiritual, que traz de novo, Senhor, esse calor, essa vontade de fazer a tua obra, essa vontade de falar do teu amor, essa vontade de estar na tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, reaviva o teu filho, reaviva a tua filha, os que estão aqui na igreja local, aqueles que estão em casa também, conectados conosco através dessa live, através das redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, toca nesse coração, toca, Pai, na vida desse homem, dessa mulher. Faz algo novo, Senhor, acontecer para a glória e o louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. Bendito é o teu nome, Pai. Te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado por mais essa sexta-feira, Senhor,
onde nós podemos perceber, aleluia, que sempre que nós clamarmos, o Senhor está disposto a responder. Para a glória do teu nome, responde, Senhor. Responde, Senhor. Responde a oração do teu filho, a oração da tua filha.